Bom dia. Vamos dar início à nossa EBD desta manhã. Vamos buscar do nosso Deus o seu amor sobre nós, a sua graça, as suas bênçãos, as suas misericórdias sobre as nossas vidas e sobre a vida de nossos familiares. Vamos trazer um estudo que tem por tema as consequências que nos vêm quando oramos pela nossa família, mas não vigiamos. Vamos meditar na Bíblia, Almeida Corrigida Fiel. E o texto básico está em 2 Samuel 13, verso 28 e 29, que nos fala. E Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Anom estiver alegre do vinho, e eu vos disser: feri a Anom, então o matareis. Não temais, porque porventura não sou eu quem vos ordenei? Esforçai-vos e sede valentes. E os servos de Absalão fizeram a Anom conforme Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos dos reis se levantaram, montaram cada um no seu mulo e fugiram. É comum encontrarmos no seio de famílias pessoas que trazem dentro de si a maldade e que não mostram ter nenhum sentimento de amor e respeito por aqueles que fazem parte dessa família. Vamos tratar de um assunto muito sério que está envolvendo as famílias de nossos dias, mas que não foi diferente no seio da família de Davi. Não sabemos de quantos filhos Davi foi pai, pois naquela época registravam-se os filhos homens, as mulheres não eram registradas. Mas, ao que dizem os estudiosos, foram 20 os filhos homens. Foram filhos nascidos de várias esposas, já que naquele tempo era permitido ao homem ter quantas mulheres e quantos filhos pudesse sustentar, mas não havia preocupação de que deveriam ter quantos filhos pudessem dar princípios morais e religiosos. Eram muitos filhos e não se preocupavam com a sua dignidade. A palavra nos revela que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas não se preocupou em dar aos filhos princípios morais que fizessem deles pessoas tementes a Deus. É o que vemos hoje em muitos lares cristãos. Pais na presença do Senhor e filhos distantes do temor de Deus. Davi, um homem que a palavra nos fala, que buscava andar na presença de Deus, que quando mandava era obedecido, porque assim tinha mandado Davi, o homem de Deus, segundo Crônicas 8, verso 14. Mas havia pecado no coração de Davi, e o pecado sempre afeta as pessoas, especialmente nossa família. É comum que o pecado dos pais tenha repercussão negativa no modo como os filhos se comportam. Quantos pais que hoje são cristãos só se converteram depois de terem visto seus filhos sendo consumidos pelo pecado? Não deram exemplos aos filhos, e quando os pais dão um mau exemplo, é muito difícil corrigir esse mesmo mau comportamento nos filhos. Ao estudarmos os capítulos 13 e 14 de 2 Samuel, vimos o quanto as ações dos filhos de Davi são semelhantes às dele próprio. Podemos ver ainda que o pecado tem a tendência de sobrepujar o bem, pois Davi cometia pecados. Deles se arrependia e voltava-se para Deus, mas seus filhos permaneciam no pecado. Vamos passar para a palavra e vamos ver se podemos encontrar prazer na imoralidade. O filho de Davi, Anom, apaixonou-se por sua irmã. E aconteceu depois disto, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Anom, filho de Davi, amou-a. 2 Samuel 13, verso 1.
Será que já vimos isso acontecer no seio das famílias? Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois, Amnon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. E disse-lhe Amnon: levanta-te e vai-te. 2 Samuel 13, versos 14 e 15. Não há como encontrar prazer na imoralidade. E foi por isso que a desprezou. Foi por não ter encontrado no seu ato nenhum prazer. E chamou a seu moço que servia e disse: ponha fora esta e feche a porta após ela. 2 Samuel 13, verso 17. No pecado não há prazer, porque não poderá haver felicidade nos atos de imoralidade. Em todo ato que se constrói em pecado, ele vai se desfazer de modo rápido. É isso que estamos vivenciando a cada dia. Relacionamentos pecaminosos que estão terminando em morte física e espiritual. Quando o amor tem início com o pecado, sua vida é efêmera. Quando é dado poder ao pecado de prevalecer sobre o que é moral, vai prevalecer sentimentos que matam o amor, pois haverá ressentimentos que irá incitar a raiva. Não poderá haver paz em nenhum relacionamento se for o mesmo regado por ressentimentos. Amnon estava envolto pelo pecado e deu vazão aos seus desejos pecaminosos, permitindo que o pecado tomasse o controle da situação. Assim, ele acabou por cometer um estupro violentando Tamar. O texto bíblico não deixa qualquer dúvida de que Amnon cometeu um crime hediondo naquela ocasião. Quem ainda não tomou conhecimento de ver famílias sendo destruídas por tão terrível pecado? Havia o desejo, mas a palavra nos revela que tão logo teve o seu desejo de possuir sua irmã, tendo sido satisfeito, ele a odiou. Amnon sentiu uma aversão muito grande por Tamar, que superou o amor que ele havia alegado ter por ela. Então, de forma rude, Amnon mandou Tamar embora. O pecado traz repulsa até mesmo ao pecador que o comete. Vamos caminhando na palavra e vamos ver como um pecado atrai outro pecado. Encontramos um outro filho de Davi, Absalão, pois sabendo do que havia acontecido com a irmã, a confortou, teve um gesto de amor, mas por outro lado, ele também alimentou a vontade de se vingar de Amnon. O que a palavra nos mostra é que em um mesmo coração pode ser abrigado o amor e o ódio. E foi isso que aconteceu com os filhos de Davi, que tinham um coração segundo o coração de Deus. Aquele ódio e o desejo de vingança permaneceu por 2 anos no coração de Absalão. Há um outro aspecto que vemos nesse estudo da palavra, é o pecado da omissão. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muitos lhe acendeu a ira. 2 Samuel 13, verso 21. Davi muito se irou, mas nada fez para punir o pecado de seu filho. E a impunidade é que leva à morte, pois não havendo punição, não há arrependimento. Passados 2 anos do acontecido, Absalão vingou a desonra de sua irmã com a morte de Amnon. E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-zor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. Davi era omisso quanto às atitudes dos filhos, pois não puniu Amnon pelo seu ato pecaminoso de desonrar a própria irmã, e sabia das intenções que tinha Absalão de vingar a virgindade de Tamar,
e nada fez para impedir, pois vamos a palavra que assim fala. Então disse Absalão: quando não deixa ir conosco ou não, meu irmão. Porém o rei disse: para que irá contigo? E estando Absalão com ele, deixou ir com ele a Anon. 2 Samuel 13, versos 26 e 27. Tanto sabia que perguntou: para que iria contigo? A princípio, não autorizou que fosse, mas em seguida deixou ir com ele a Anon. Foi assim que Tamar foi vingada. E Absalão deu ordens aos seus servos, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Anon estiver alegre do vinho, e eu vos disser feri a Anon, então o matareis. Não temais, porque porventura não sou eu que vos ordenei? Esforçai-vos e sede valentes. E os servos de Absalão fizeram a Anon conforme Absalão o havia ordenado. 2 Samuel 13, versos 28 e 29. Se dessemos mais atenção aos ensinamentos bíblicos, quantos erros deixaríamos de cometer? Quantos hoje estão afastados da presença de Deus por ter cometido o pecado do qual estamos falando? Aqui está sintetizado tantos problemas pelos quais a humanidade está envolvida, mas o Senhor ama aqueles que deixam o pecado e se voltam para Ele. Veja que Davi cometeu os mesmos erros que a humanidade está cometendo, mas tão logo se arrependia, o Senhor voltava-se para ele. Quem está afastado da presença de Deus, aquele que ama o pecado, será um desterrado, um banido da presença de Deus. Está sob maldição, mas há como voltar. Vamos, mais uma vez, ouvir e entender essa promessa do Senhor. Vamos entender de como é grande as suas misericórdias, porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas cogita meios para que não fique banido dele o seu desterrado. 2 Samuel 14, verso 14. O Senhor já providenciou esse meio. Foi quando entregou seu Filho para morrer por nós. Quando ele ressuscitou, nos deu a oportunidade de voltarmos a Deus e de não mais permanecermos banidos de sua presença. Encontramos cristãos que conhecem como Davi os ditames da palavra de Deus. Essa palavra era muito bem conhecida de Davi, assim como de nós é conhecida. Mas vem uma lei feita pelos homens que vai de encontro à palavra dita pelo Senhor e todos a seguem. Foi assim com Davi, pois uma coisa pode ser legal no mundo em que vivemos, isto é, amparada por homens, leis feitas pelos homens. No entanto, essa lei fere as palavras do Senhor e a moral. Nos dias de Davi era costume um monarca desposar várias mulheres. Culturalmente não havia nenhum problema nisso, mas teria essa prática apoio moral na palavra de Deus, que Davi tão bem conhecia? Davi e outros reis depois dele parecem ignorar aquilo que é moral para se ajustar àquilo que era convencionalmente aceito. Em nossos dias, o casamento está quase sendo abolido. O amor está sendo trocado por uma procura de sexo. Está sendo comum confundir sexo com amor. Foi o que aconteceu com Anon. Ele estava dominado por uma atração física. E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Anon, filho de Davi, amou-a. 2 Samuel 13, verso 1. Ele a contemplava como sendo um objeto sexual. Não teve nenhum temor de seu pai, pois estava seguindo a cultura recebida de Davi. E foi através de Davi que atraiu a sua irmã para cometer o pecado. Deitou-se, pois, Anon,
fingiu-se doente, e vindo o rei visitá-lo, disse Anom ao rei: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi à casa de Tamar, dizendo: Vai à casa de Anom, teu irmão, e faze-lhe alguma comida. 2 Samuel 13, versos 6 e 7. Anom agiu contra as leis de Deus, que era conhecida de Davi e que deveria ter sido também a ele ensinada, e não foi, e que assim fala a palavra. E quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela a sua torpeza, portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Levítico 20, verso 17. Mesmo assim, Davi nada fez contra Anom, e sua omissão lhe trouxe uma grave consequência, pois viu seu filho ser morto pelas mãos de Absalão, que também era seu filho. O fracasso de Davi na formação cultural dos filhos acarretou tragédias para dentro de sua casa. Se não nos preocupamos com a formação moral e bíblica de nossos filhos, eles irão aprender o que está sendo ensinado pelos homens e haverá o fracasso na família. O cristão, muitas vezes, age de forma zelosa no cuidado com os filhos, mas são omissos com o que está sendo ensinado a eles nas ruas e até mesmo nas escolas. Os pais se preocupam em conquistar bens, em ter riquezas, trabalham incansavelmente para que nada de material falte à família, mas se esquecem de ter essa mesma preocupação em orientar seus filhos e cuidar de sua família. Não demonstram ter esse mesmo interesse na administração de sua casa. A omissão de Davi fica evidente quando ele, mesmo sabendo do ato detestável praticado por seu filho Anom contra Tamar, sua filha, não toma nenhuma medida para corrigi-lo. A palavra registra que, ao saber do acontecido, Davi ficou irado, e ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. 2 Samuel 13, verso 21. Isso é o que acontece quando o cristão toma conhecimento de um erro cometido pelos filhos. Todavia, que medidas ele tomou depois que as coisas esfriaram? Que medidas são tomadas depois que passa o impacto? Nenhuma. Mas a omissão não impede as consequências. Os pais se omitem e a vida cobra. Davi demonstrou ser um pai ausente, não se preocupou com quem seu filho estava se relacionando. Veja esse exemplo. Tinha, porém, Anom um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab, homem muito sagaz. 2 Samuel 13, verso 3. Foi esse amigo que urdiu todo o plano para que Tamar fosse atraída, para que um diabólico plano fosse posto em execução. O que aconteceu com esse amigo, a palavra não nos revela, mas o que aconteceu com Anom, isso sabemos. A diabólica trama culminou com a sua morte. Vamos encerrar este momento que passamos juntos, fazendo uma reflexão e trazendo para nós o exemplo de Davi, pois não podemos negar as virtudes espirituais de Davi. Não podemos negar que se preocupava em andar nos caminhos de Deus, mas não temos como negar que não teve esmero para levar os filhos para esse caminho. Mas vamos analisar se o seu descuido com seus filhos acende para nós um alerta para os perigos que cercam nossas famílias. E que consequências nos advirá quando nos preocuparmos com a vida de dar a eles bens materiais e descuidamos dos bens espirituais, da moralidade e de mostrar para eles o que é dignidade. Seja como for,
quer de forma positiva, quer de forma negativa, Davi nos ensina que devemos prestar mais atenção em nossa família. Que Deus esteja no controle de nossa vida, nos mostrando e nos ensinando de como devemos orientar os nossos filhos e netos. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém, meu Pai.